Olá, pessoal, tudo bem? Nesse momento, vocês vão acompanhar a Unimed Campinas, uma cooperativa médica de excelência no sistema Unimed, que vem transformando o sistema de saúde local, integrando toda a rede de atenção à saúde, a própria cooperativa, o cooperado, com dados em saúde, contribuindo assim e construindo uma jornada hospitalar segura para o aumento da eficiência hospitalar, a redução de desperdício e aquilo que o Porter já coloca desde 2006, um modelo de soma positiva, em que o paciente sai ganhando, a fonte financiadora do sistema de saúde, a operadora Unimed Campinas, sai ganhando, os cooperados e os prestadores de serviço e trabalhadores da saúde saem ganhando, ou seja, uma sustentabilidade pela entrega de valor em saúde. Unimed Campinas, é com vocês. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Jaime Malek Júnior, sou médico, cirurgião geral de formação e membro do corpo clínico do Hospital Unimed Campinas. É uma grande satisfação estar aqui participando da jornada Valor em Saúde. Trazemos para você o projeto DRG Hospital Unimed Campinas, experiência de 1 ano. A minha especialidade é administração de serviços de saúde e sou cooperado da Unimed Campinas há 33 anos e lidero o projeto DRG desde o início da sua codificação. Nós temos aqui uma fotografia do nosso hospital. Ele foi inaugurado em 2018, é um hospital jovem. Ele não tem pronto atendimento, é um hospital de retaguarda. Nós temos 88 leitos e só atendemos pacientes adultos, não temos pediatria, neonatologia. Nós somos acreditados no nível 1 da ONA em maio de 2021, aproximadamente 3 anos após a nossa inauguração. E essa acreditação nos trouxe bastante orgulho, pois estávamos saindo do enfrentamento da pior fase da Covid. O nosso hospital foi referência para a Covid durante todo o processo de pandemia. Então, essa acreditação realmente nos encheu muito de orgulho. Aqui eu trouxe algumas fotos, como se a gente estivesse fazendo aí uma visita virtual ao hospital. Nós temos 88 leitos, 20 deles são de UTI, e a conformação dos nossos leitos de UTI é exatamente como está nessa fotografia. Os nossos leitos de enfermaria são 68 no total, são dessa conformação, são quartos com duas camas, 2 leitos e banheiro. Então, nós transformamos em apartamentos sempre que necessário, sempre que é direito do nosso cliente ou vontade do nosso cliente. Nós temos uma característica importante de contar com médicos horizontais e hospitalistas. Nós temos um médico horizontal na enfermaria, 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e hospitalista, 24 horas, 7 dias por semana. Isso é um fator muito importante e colabora um pouco para o nosso case e o resultado do DRG. Nós temos um centro cirúrgico com 3 salas, uma RPA com 4 leitos, e trouxe também aqui alguns dados do nosso relatório de sustentabilidade de 2021. Somos mais de 3.500 cooperados, mais de 1.700 funcionários. Nossos clientes hoje totalizam mais de 750 mil. Temos mais de 1.700 locais de atendimento, 10 serviços próprios e 22 hospitais na nossa rede credenciada. Um deles é o nosso hospital próprio. Nosso market share está em torno de 69%, dados no final do ano de 2021, com um predomínio de pessoas jurídicas em torno de 78% da nossa carteira. A visão da nossa cooperativa é ser a primeira escolha dos nossos clientes em soluções de saúde. Nossos valores e que praticamos no nosso dia a dia são integridade, cooperação, excelência, inovação, agilidade e diversidade. Nossa missão: cuidar da saúde das pessoas por meio de soluções inovadoras, acessíveis e com trabalho médico diferenciado e valorização dos nossos cooperados. Nosso propósito: garantir
que as pessoas vivam melhor e de forma mais saudável. Muito bem, discutindo agora um pouco os dados, né, desse período de um ano de codificação, que se iniciou em 1º de julho de 2021 e o nosso case foi finalizado em 30 de 6 de 2022. Nesse período, produzimos 3.864 altas codificadas em 100%, que produziram 13.674 diárias. Muito bem, um pouquinho do nosso perfil epidemiológico, né? Nossos clientes têm um predomínio no sexo feminino, 56%. Nossa faixa etária mais prevalente é do paciente idoso, acima de 59 anos, né? Então, esse também é um fator importante a ser considerado, porque a gente vai ver um pouquinho a nossa média de permanência, um pouquinho mais tarde. Atendemos pacientes de toda a nossa área de atuação, é uma área bem extensa, mas predomina o paciente local de Campinas, em quase metade dos nossos atendimentos durante esse período, e, em segundo lugar, o município de Sumaré. Há uma explicação para isso, pois a cooperativa tem um pronto atendimento em Sumaré, para o qual nós fazemos retaguarda no Hospital Unimed Campinas. Aqui eu procurei trazer para vocês uma tela do próprio sistema do DRG, demonstrando um pouco o predomínio, durante esse período, do paciente cirúrgico, do DRG cirúrgico. Em torno de 62% dos casos são de DRG cirúrgicos, né? Aqui a nossa produção e a nossa média de permanência em 3,5 dias. Cabe aqui também comentar a respeito do nosso case mix, 1,4, que denota uma certa complexidade. Aqui também uma explicação, muito provavelmente por causa da faixa etária dos nossos pacientes e da retaguarda para o COVID. Aqui a gente vê uma queda que é bem destacada no nosso movimento cirúrgico de dezembro de 2021, aqui explicada pela aquela onda de pandemia que a gente enfrentou no final do ano. Nossos pacientes voltaram a internar por COVID e as nossas cirurgias diminuíram. Nos outros períodos, nosso comportamento é bem uma tendência bem estável. Aqui os 3 principais DRGs, né? O primeiro e o segundo são cirúrgicos, a colestectomia laparoscópica e os procedimentos do dorso e do pescoço. E o terceiro é a própria COVID, né? As infecções respiratórias, com os respectivos percentuais. Muito bem, quando a gente olha só o DRG cirúrgico, né, a gente vê bem evidente essa queda aqui de dezembro, né, realmente diminuíram as cirurgias. Eu estou comentando isso porque um pouquinho mais para frente a gente vai ver uma característica que é justificada por essa questão. A média de permanência do paciente cirúrgico é em torno de 2,4 dias. Além da colestectomia e do procedimento de dorso-pescoço, o terceiro lugar em cirurgias são as cirurgias crânio-maxilofaciais. O nosso hospital, ele é retaguarda para esses pacientes, todos os casos atendidos na Unimed Campinas internam no nosso hospital. Quando a gente avalia o período só com o DRG clínico, a gente vê um crescimento do DRG clínico a partir de dezembro. Ainda predomina muito o COVID, né? E os outros 2 DRGs mais prevalentes são infecções do trato urinário e pneumonia simples, ou pleurisia. 5,4 dias é a média de permanência do nosso caso clínico. Muito bem. Olhando um pouco mais de perto esse período estudado, né? São 3.864 altas, 13.674 diárias. Quando a gente olha o período todo, a gente identifica aqui um excesso de permanência em torno de 23%. Comparando com o nosso referencial, e a gente está utilizando ainda o percentil 50, justamente pela maturidade do nosso hospital ainda ser em fase inicial,
mas estamos com um desempenho melhor em relação a esse referencial, que está em torno de 46%. Procuramos aqui segmentar a cada trimestre esse primeiro ano. No primeiro trimestre, que vai de julho até setembro, foram 873 altas, 3.502 diárias produzidas, que geraram 846 diárias excedidas. Tivemos aqui um desperdício em torno de 24%. Bem melhor ainda do que o nosso referencial da mediana em 47%. No segundo trimestre, que vai de outubro a dezembro, 858 altas, 2.437 diárias geradas, das quais 1.027 consideradas esse excesso de permanência, o que totalizou já 42%. Ficamos mais próximos, mas ainda com eficiência em relação ao referencial do percentil 50. Aqui vai já a explicação que nós já mostramos, porque o mês de dezembro foi o mês que impactou muito a permanência em função do Covid. O terceiro trimestre desse período, que vai de janeiro a março de 2022, 1.017 altas, 3.729 diárias utilizadas, com excesso de permanência em 1.267 diárias, totalizando 34%, já um pouco melhor do que o último trimestre de 2021, e o nosso referencial se mantendo ali na faixa de 45%. O último período, o último trimestre desse ano, inicial de codificação, fez 1.116 altas, 4.004 diárias, das quais 1.472 consideradas excesso de permanência, na faixa de 36%, com 45% no nosso referencial, portanto, ainda eficientes em relação ao referencial da mediana. Quando a gente faz a apresentação desses dados numa linha, né, para observar um pouco a tendência, a gente vê claramente aqui a tendência favorável em relação ao acompanhamento do primeiro ano do DRG. Saímos ali na faixa de 0,34 diárias por alta e finalizamos esse período com 0,22 diárias por alta. Então, uma melhoria de 35% na nossa performance. Esse é a essência do case que nós estamos trazendo para vocês. Lógico que durante esse período fizemos várias ações no hospital, começamos a codificar o admissional, um pouco depois do início da codificação de alta, constituímos o nosso comitê de DRG, utilizamos a nossa estrutura, que mencionamos no início, do médico horizontal, do médico hospitalista, identificamos a necessidade e introduzimos as informações do DRG no nosso prontuário clínico, de modo que o médico visualizasse a codificação e a previsão de alta, e, com isso, com o somar de todos esses esforços, conseguimos uma excelente performance. Destaca-se aqui, então, esse período de novembro, com uma performance muito boa, né, em termos de desperdício, e nos chamou a atenção para buscar um pouco a explicação para isso. O que a gente percebeu? Que, durante esse período, a eficiência realmente foi bem identificada, com 11 diárias, né, a menos daquilo que seria previsto, né, o DRG nos mostrou, mas com uma permanência muito baixa, né, e olhando um pouco o perfil nosso nesse mês foi muito grande em cirurgias, né, 2,7 de média de permanência, uma complexidade já bem menor em comparação com os outros meses, então, resultando naquela performance um pouco fora da realidade dos 12 meses. Quando a gente olhou através de um dos gráficos do sistema do DRG, a gente percebeu durante os 12 meses uma média de eficiência, praticamente eficiência, no caso do DRG clínico, estamos ali em torno de 100%, né? E uma eficiência maior no caso cirúrgico, né? Uma eficiência de 10%, então foi bem evidente. Também percebemos claramente que a partir do início do ano, de janeiro para cá, a nossa performance melhorou bastante, até
cruzando a nossa média de 12 meses aqui perto do mês de março, e até então ficando abaixo da média e praticamente estável. O nosso DRG cirúrgico oscilou em torno da média, já numa eficiência de 10% em relação ao nosso comparativo, né? Nosso referencial comparativo. A nossa média de permanência do caso cirúrgico durante o período 2,4 dias e do caso clínico 5,4 dias. Espero ter colaborado e ter trazido uma experiência de destaque para vocês. Me coloco à disposição e meu contato aqui para qualquer dúvida. Um abraço e obrigado. Olha, que espetáculo a apresentação da Unimed Campinas. Espero que tenham aproveitado e se espelhem em resultados do que é possível e como transformar o sistema de saúde brasileiro. Muito obrigado.